18 e 12, quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus perante o sinédrio, e Pedro nega Jesus. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o manetaram, ou seja, ou algemaram. Versículo 13: conduziram-no primeiramente a Anas, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. 14: ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Versículo 15: Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Levante a sua mão para o céu, feche seus olhos, dando glória, glória, glória a Deus. Pai, estamos aqui para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Estamos aqui, meu amado, Pai querido, Pai maravilhoso, para adorar o teu nome. Senhor, meu Deus, como Pai querido, aluno, Pai amado do Senhor, e adorador ao seu Espírito de verdade, Senhor. Adoramos, glorificando e exaltando o teu nome. Senhor Jesus, acabamos de ler esse texto sagrado da tua palavra. Fala conosco, Senhor Jesus. Fala com a tua igreja, fala com o teu grupo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Podem sentar. Levanta a sua mão e grita o nome de Jesus. Dá palmas e glória a Deus. Irmãos, prestem atenção para nós entender como que foi a fidelidade, a honestidade e a perfeição de Jesus. Jesus, quando desce para o Getsêmani, lá no alto, quando desce para lá, e era um lugar que Jesus sempre costumava descer com os seus discípulos. Jesus, quando desce para lá, não estava com ele Judas Iscariote. Judas Iscariote ainda não estava com Jesus, mas sabia para onde Jesus tinha ido. Glória a Deus. E nós vemos que Judas, ele pegou, aleluia, Glória a Deus. os fariseus, a corte dos anciões e os sumos sacerdotes, para ir lá no horto, ou seja, lá no Getsêmani, porque ele sabia que Jesus estava lá. Glória a Deus. Jesus estava lá. Era um lugar onde Jesus acostumava ir com os seus discípulos para fazer as suas orações, mas já era a hora de o Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores. E nós vemos que quando Jesus estava lá no horto, nós vemos que quando Judas chega lá, juntamente com a corte e os anciões, os príncipes do sacerdote, juntamente com os fariseus, aleluia, Jesus sabia qual era a missão de Judas e de todo aquele companheirismo que Judas tinha ao seu lado. Jesus sabia que já era hora de ele ser entregue na mão dos pecadores. Imagina agora, o homem agora sabia de todas as coisas. Agora imagina o homem que conhecia o coração. Imagina agora o homem que conhecia o pensamento dos homens. Imagina agora ele sabendo que já havia aquela multidão de pessoas com varapaus, com espada, soldado com espada para prender. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Nós temos que pegar o Senhor Jesus, prenderam, levar o Senhor Jesus na corte ao tribuno. Levar ao tribuno. Louvado seja Deus, o servo dos judeus que prenderam Jesus e algemar. Nós vemos que levaram Jesus para o sumo sacerdote, Anas, para os irmãos entender quem era o sumo sacerdote Anas.
O sumo sacerdote Anas era um homem a qual ele estava acima de todos os sacerdotes. Era ele que cuidava de toda a parte espiritual do templo. Era um homem a qual era responsável por toda a organização espiritual. O sumo sacerdote era um homem de grande influência, e além disso ele também tinha uma grande responsabilidade de controlar a parte financeira do templo também, de toda a tesouraria. Era o sumo sacerdote. Nós temos que Anas, por ser sumo sacerdote, nós temos que, aleluia, o Senhor Jesus foi levado a ele para ser interrogado lá no tribuno, porque lá era um tribuno como se fosse uma corte, aleluia, como se fosse levado a um juiz para ser investigado, assim levaram Jesus até Anas. Mas nessa época que levaram Jesus a Anas como sumo sacerdote, ele tinha sido destituído do cargo. O que era o sumo sacerdote ali diante dos judeus era o sumo sacerdote Caifás. Caifás era, aleluia, genro de Anas. Anas era o sogro de Caifás, mas como Anas era de grande influência diante do povo, levaram até Anas para Anas interrogá-lo. Quando Jesus chega lá no tribuno onde estava Anas, ali assistia os discípulos de Jesus, que estava juntamente com Jesus, entrou lá no tribuno para ver o interrogatório de Jesus perante Anas. No momento que esse discípulo estava lá dentro, ele sai para fora para ir em contra Pedro, e ele estava do lado de fora da porta, onde aqueles guardas, aleluia, ou o porteiro guardava a porta, e aí trouxe Pedro para dentro. Imagina agora, talvez você fale, mas Pedro não foi medroso? Pedro não teve coragem. Pedro sabia que Jesus estava perante o sumo sacerdote Anas para ser interrogado, e eles procuravam uma palavra para sentenciá-lo à morte. Nós temos que Anas e Caifás eram o sumo sacerdote do povo, aleluia, que estava diante do Senhor ali naquela hora. Anas e Caifás eram o sumo sacerdote do povo judeu, do judaísmo. Eram esses homens que estavam diante do povo de Deus, que eram os maiorais, que era de grande influência diante do povo. Assim, quando Pedro entra para dentro, guarda aqui o porteiro que guardava a porta, ele diz: olha, eu te conheço, você é um deles. Ele diz: não sou eu. Aleluia. Principalmente aquele soldado, glória a Jesus, que estava ali guardando a porta, ele percebeu que Pedro era um deles. Glória a Deus. Nós vemos que naquela época era uma época que fazia muito frio, e aqueles homens, os anciões da corte, estavam se aquecendo diante da fornalha, aleluia, e ali Pedro se fez presente. E nós vemos que existia lá diante desse povo que estava se aquecendo na fornalha um parente do soldado que Pedro tinha cortado a orelha, e ele dizia: você parece ser um dos discípulos de Jesus. E Pedro dizia: eu não conheço. Aleluia. Aleluia. Quem glorifica o nome de Jesus? Louvado seja Deus. A partir do momento que Anas termina o interrogatório de Jesus, ele envia então Jesus algemado para ir até Caifás. Caifás já tinha aconselhado o povo judeu que era necessário entregar alguém para morrer no lugar do povo. Caifás já tinha trazido no seu coração um ódio, que a única maneira que ele poderia fazer é destruir a vida de Jesus. Jesus não poderia viver mais. Nós sabemos que o que levou Caifás do ódio
meu amado irmão, que você, vendo os irmãos, aleluia, levando perante um tribunal, inocente, sem culpa, será que você ia tomar as dores, ia tentar ajudar o seu irmão para não deixar matá-lo? Será que, aleluia, a posição de Pedro era fácil naquela hora, tentar tomar as mãos de Jesus para encarar a morte da mesma maneira? É muito fácil hoje, você vai esquerda e teve café. Aleluia, mesmo esse homem chamado Pedro, ele foi um homem de grande fé, foi um homem que teve coragem de pregar a verdade, aleluia, depois que Jesus partiu. Mas naquela hora era necessário cumprir uma grande experiência para Pedro, para mim e para você. Talvez hoje eu e você falamos que temos fé, mas em que momento que vai a nossa fé? Será que a nossa fé só existe na hora da alegria? Será que a nossa fé só existe na hora da paz? Será que a nossa fé só existe na hora da tranquilidade? Será que a nossa fé só existe na hora da falta das pertinências? Será que a nossa fé só existe no momento que estamos, aleluia, agraciados e cheios da presença de Deus? Talvez você está passando um momento difícil e falar: Senhor, não aguento mais a luta. Eu não aguento mais a prova. Imagina Pedro agora já negando o seu Jesus pela primeira, pela segunda vez. Imagina o coração de Pedro como sangrava de arrependimento. Aleluia, Jesus. Imagina agora quando nós deparamos numa luta terrível, numa tribulação terrível. Como é que está a nossa vida diante do Pai? Glória a Deus, amado. Como é que está, irmãos? Imagina um homem sem a presença do Espírito Santo, como é que ele fica naquela hora, daquela fadiga, na hora daquele desejo da presença dele, para vencer luta, para vencer prova, para vencer todos os obstáculos da vida, para alcançar a salvação da alma. Jesus então vai preso e amarrado para agora. Caifás resolver os problemas de Jesus, e Caifás já estava lá pronto no tribuno, juntamente com os sacerdotes, com os anciões do povo e os fariseus juntamente, para acabar de concluir a missão. Caifás era o sumo sacerdote naquela época, aonde era o momento onde Cristo atuava no seu ministério. Caifás só queria agora entrevistar e investigar Jesus para levar para Pilato, desceria a sentença. Vamos ter o Senhor Jesus para ser interrogado por Caifás. Caifás trouxe toda a interrogação diante de Jesus. Mas nós vemos, amados irmãos, que quando Anas interrogava Jesus e Jesus falava com Anas falava acerca de Jesus, perguntava: como que é a doutrina que tu prega e que tu ensina? E Jesus respondia claramente: olha, eu tenho pregado sem segredo, abertamente para o povo, eu não tenho nada a esconder. Nós vemos que quando Jesus fala dessa maneira, existia um servo do sumo sacerdote Anas que se revoltou e replicou terrivelmente contra Jesus, dando-lhe uma bofetada. O Senhor Jesus falou: se porventura eu falei mal e peguei, me declare qual mal que eu cometi, e se eu não falei nenhuma coisa pecaminosa, nenhum mal, por que tu me feres? Eles queriam Jesus de qualquer maneira, a qualquer preço e a qualquer custo, mesmo Jesus já ter sido vendido por 30 moedas de prata. O preço de Jesus, a venda dele já tinha sido estabelecida já. Lá no tribuno de Anas, Jesus já tinha sido vendido e o preço dele era 30 moedas de prata. Ele saindo de Anas e ele para o sumo sacerdote Caifás, a sentença de Jesus era certa. Aleluia. Ninguém poderia reverter o quadro de Jesus. Esse homem que pregava o Evangelho, anunciava a salvação para a humanidade, agora estava diante de Caifás.
Caifás ocupava a liderança religiosa naquela época. Caifás liderava todo o povo judeu, todo o judaísmo. Era ele que liderava, era ele que sabia das leis, era ele que tinha a verdadeira prática da palavra de Deus, mas ainda não entendia o caminho que levava ao céu, e a fúria de destruir Jesus no coração de Caifás era terrivelmente diabólica. Ao terminar de interrogar Jesus, Caifás e falou: agora vamos levar para Pilato, e já estava próximo à Páscoa. Pilatos, trouxemos Jesus aqui diante da corte, diante do tribunal. E como Caifás não queria manchar as mãos, ele não entrou dentro no tribunal para julgar Jesus, porque ele queria participar da Páscoa, ele não queria manchar as mãos de sangue. Então ele pergunta ali a Caifás, e a todo o sacerdote, a todo o povo judeu e todo o povo fariseu, o que é que aquele homem tinha praticado, o pecado diante da lei, para ser sentenciado. Olha, se o senhor não tivesse errado em algo, não tivesse blasfemado contra Deus, jamais traríamos aqui um malfeitor perante ti, Pilatos. Jesus ali, por causa que estava falando que o reino dele não é daquele mundo, e ele, quem cresce nele, estava crendo no Pai, porque quem viu o Filho viu o Pai. Então o Senhor Jesus agora tinha cometido uma palavra de blasfêmia. De blasfêmia, então, como ele tinha condenado Jesus, agora era um malfeitor. Pilatos, se esse homem não fosse um pecador, um malfeitor, nós jamais traríamos aqui diante de ti. Então foi quando Pilatos resolve entrar para dentro do tribunal para julgar o seu Jesus. E Pilatos começa a fazer diante do seu Jesus toda a interrogação agora. Pilatos então começa a interrogar Jesus. Que glorifica o nome de Deus. Aleluia. Pode bater palma dando glória a Deus. Bate palma que exalta o nome do Cordeiro de Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nós vemos que quando Pilatos interroga o Senhor Jesus, Pilatos faz uma pergunta, diz que tu és o rei dos judeus. O Senhor Jesus, tu não disseste? O Senhor Jesus era muito educado, mas o Senhor Jesus não tinha como fugir da realidade. O Senhor Jesus não poderia mentir, porque o Senhor Jesus disse para ele que veio para salvar toda a humanidade. O reino dele não era desse mundo, porque se o reino dele fosse daquele mundo, ele enviaria os seus servos, soldados, e dominaria aquele reino. Mas eles não entendiam o que o Senhor Jesus estava dizendo. De forma nenhuma, de maneira nenhuma. E a condenação do Senhor Jesus foi certa ali diante de Pilatos, porque eles achavam que Jesus estava blasfemando contra Deus. E nós vemos que eles arrumaram uma maneira de substituir a soltura de Jesus por outro homem. E ele perguntava ao povo, se Pilatos perguntou, então, como é lícito soltar alguém na Páscoa? O que devemos fazer? Então o povo judeu, fariseu, gritava: crucifique, crucifique a Jesus e solte Barrabás. Quem gritava para crucificar a Jesus era o povo judeu e o povo fariseu, juntamente com os sacerdotes e sumos sacerdotes e anciões da corte. Esse povo era quem estimulava a morte de Jesus. Aleluia. Imagina agora os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, vendo agora essa festa de orgia em tirar a vida de Cristo. Será se fosse eu, se fosse você, ou alguém deles perguntasse, se sacerdotes, ou sumo sacerdote, ou anciões da corte, ou alguém do judaísmo, ou alguém dos fariseus, perguntasse a mim,
Nazaré. Soltai a Barrabás. Será que era fácil? Nós vemos que quando prenderam Jesus, os discípulos de Jesus fugiram. Inclusive fala acerca de Marcos, que estava em eleição, abandonando e fugiu Marcos, de medo, porque eles iam matar Jesus. Será que eu, você, nós fugiríamos naquela hora da mesma maneira que muitos discípulos fugiram? Talvez, irmãos, é muito fácil hoje você vai falar: eu não fugiria, eu não pegaria o nome de Jesus. Será, irmãos, que será que, aleluia, não fugiria? Será que não mentiria? Aleluia. Imagina agora o discípulo de Jesus, aleluia, que você vê no seu Jesus ali sofrendo, apanhando, tomando açoita, sendo açoitado pelos homens, com chicote, com a coroa de espinhos sobre a cabeça. Ali o Senhor Jesus não reclamava de maneira nenhuma, mas ali calado e ali aguentando, porque ali o Senhor era um Deus que estava no tabernáculo mortal, era um Deus que estava dentro do corpo, que tinha ossos, que tinha nervo, que tinha sangue, que tinha carne, mas estava sendo espancado por causa de mim, por causa de você, por causa da igreja, por causa da humanidade. Era Deus que estava ali no corpo mortal, apanhando e sofrendo por nós. Imagina lá no céu, vendo seu filho sofrendo daquela maneira, por causa de nós, por causa da humanidade, por causa do nosso pecado, por causa das nossas dores, por causa das nossas transgressões. E olha só Jesus, olha, eu estou sofrendo aqui por causa de Paulo, por causa de Timóteo, por causa de Silas, por causa de Maria Madalena, por causa da humanidade, por causa da imagem e minha semelhança. Imagina agora esse homem levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Imagina agora vendo um exército de soldados querendo destruir o Senhor Jesus de qualquer maneira. Será que a morte de cruz, aquela que Jesus enfrentava para morrer, era uma das piores? A morte de cruz que Jesus enfrentava para morrer, aleluia, lá no Calvário, era a pior morte, é impossível o homem morrer na morte de cruz que Jesus estava enfrentando. Segundo alguns historiadores e alguns teólogos, diz que a morte de cruz que Jesus enfrentou, a única maneira de morrer se fosse por assecção, cortar a perna para morrer axiado. Mas ele não morreu dessa maneira porque Deus não permitiu. Ele morreu na cruz do Calvário como um soldado valente, como filho de Deus. Ele, quando chega a hora, ali a hora que ele não aguentava mais, o sofrimento do Senhor Jesus já era muito bárbaro, já era terrivelmente. Então ele resolve conversar com o seu Pai, ele resolve conversar com Deus. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas não foi quebrado nem osso do corpo do Senhor Jesus. Um Deus dentro do aleluia, tem um corpo mortal, tem um tabernáculo mortal. Um Deus dentro do aleluia, corpo que tinha ossos, nervo e sangue. Porque o Senhor Jesus não era Deus, porque nós vimos nele em Isaías, aleluia, falando: o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia, o nome do Senhor nosso Deus é verdadeiro, é o Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse homem é a única pessoa que alimenta a minha, a sua, a nossa alma. A única pessoa hoje que é a luz do mundo é o Senhor Jesus. A única pessoa que se importa conosco, comigo, com você é o Senhor Jesus. A única pessoa que se importa com a igreja e com a humanidade é o Senhor Jesus. Aleluia, se tem alguém preocupado na sua igreja e com o arrebatamento da sua igreja amada, é o Senhor Jesus. Talvez você pare e pense: se eu não aguento mais de luta, o Senhor está preocupado com a sua igreja. Ele está preocupado para arrebatar a sua igreja. Ele está preocupado para buscar a sua igreja na hora certa, no momento certo, aonde, aleluia, ninguém sabe, nem os anjos, mas somente Deus sabe. Haverá
a vida do Senhor Jesus para buscar a sua igreja amada. A igreja de Cristo precisa estar preparada para a volta do Filho do Homem. Ele está para voltar para buscar a sua igreja. O Senhor Jesus está voltando. E se prepare a cada dia. Dedique a sua vida na presença dele. Chore, jejue, santifique, porque ele voltará para buscar o seu povo. Que o Espírito Santo continue falando de cada coração. Pode bater palmas e dar glória a Deus.